Oi, pessoal! Já pararam para pensar como uma mesma palavra pode ter, várias personalidades dependendo da frase? É exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Os papéis de sujeito, objeto e predicativo. Uma daquelas coisinhas da nossa gramática que às vezes dá um nó na cabeça, mas que a gente vai desatar junto. Então, a grande pergunta é essa, né? Como é que pode uma única palavra, vamos pegar João para nos ajudar, ser a estrela principal, o centro da ação numa frase, e na outra ser só quem está ali recebendo a ação? Parece mágica, eu sei, mas juro que é pura lógica gramatical. Vamos resolver esse mistério agora. Para começar, a gente precisa entender os dois papéis mais básicos de todos, o de sujeito e o de objeto. Pensa neles como os protagonistas dessa nossa história gramatical. Vamos lá, o sujeito é bem mais simples do que parece. Olha só, o sujeito é basicamente quem faz a ação ou de quem a gente está falando. No exemplo, João está cansado, a pergunta que a gente faz para o verbo é: quem está cansado? A resposta: João. Pronto, o João é o nosso sujeito, ele é o foco da frase. Agora, vamos virar o jogo e falar do objeto. Se o sujeito faz a ação, o objeto, ele recebe a ação. Simples assim. Olha só no exemplo. Eu encontrei João. Quem foi que eu encontrei? O João. Percebe? Aqui ele não está fazendo nada, ele está recebendo a ação de ser encontrado. É a mesma palavra, o mesmo João, mas com um papel completamente diferente. E é aqui que a mágica acontece, gente. O grande segredo não está na palavra em si, mas na função, no papel que ela está desempenhando dentro daquela frase específica. No fim das contas, é o contexto que manda. Então, vamos deixar isso bem claro. João não é sempre sujeito. A gente tem essa mania de achar que nome de pessoa é sempre o sujeito, né? Mas não é bem assim. A função de uma palavra depende totalmente do trabalho que ela está fazendo naquela frase. Olha só essa comparação lado a lado que deixa tudo cristalino. De um lado, a frase é: João está cansado. Ele é o sujeito, a gente já viu isso. Mas do outro lado, a frase é: eu encontrei João cansado. Opa, quem é que está fazendo a ação de encontrar agora? Eu. Então, eu sou o sujeito e o João virou o objeto da minha ação. É isso aí. O João simplesmente deixou de ser o centro das atenções. Ele passou de protagonista para digamos, um papel de coadjuvante. Quando um novo sujeito entrou na história, no caso eu, o João deixou de fazer a ação e passou a recebê-la. E para não esquecer mais, um resuminho bem direto. Sujeito faz, objeto recebe. Guardou? Ótimo. Beleza, sujeito e objeto acho que tá dominado, né? Mas e aquela palavrinha, cansado? O que ela é nessa história toda? É ela que vai nos levar para a próxima parte da nossa análise, o tal do predicativo, que nada mais é do que o termo que adiciona uma qualidade, um estado. De forma bem simples, o predicativo é a palavra que dá uma característica, um estado ou uma qualidade para alguém ou alguma coisa na frase. Pensa nele como se fosse um adjetivo, só que com uma função bem específica dentro da oração. E o mais legal é que essa qualidade que o predicativo dá pode estar ligada a duas figuras diferentes da frase. Ou ela se refere a sujeito, e aí a gente chama de predicativo do sujeito, ou ela se refere ao objeto, e aí, claro, é o predicativo do objeto. Vamos ver cada um deles. Vamos começar pelo mais comum, o mais intuitivo de todos, quando a qualidade é do sujeito, ou seja, o predicativo do sujeito. O nome já entrega tudo, né? Predicativo do sujeito é o termo que caracteriza o sujeito. E aqui vai uma dica de ouro. Ele quase sempre aparece junto com os verbos de ligação. Sabe? Ser, estar, parecer, permanecer. Aqueles verbos que não indicam uma ação de verdade, mas sim um estado. Vamos ver na prática. Em João está feliz. Quem é que está feliz? O João, que é o nosso sujeito. Então, feliz é o predicativo do sujeito. Mesma coisa em a casa é bonita. Bonita é uma característica de quem? Da casa, que é o sujeito. Viu como a ligação é direta com o personagem principal da frase? Certo, agora vamos para o outro lado da moeda. E se a característica não for do sujeito? E se ela estiver falando do objeto? Pois é, aí a gente tem o predicativo do objeto. Como o nome sugere, ele vai dar uma característica para o objeto da frase. E ele costuma vir com verbos que expressam uma opinião, um julgamento do sujeito sobre o objeto. Verbos como achar, considerar,
chamar, nomear. Olha só que interessante. Na frase, eles consideram Maria inteligente. Quem é inteligente? Não são eles, o sujeito. É a Maria, que é o objeto. A característica está grudada no objeto. A mesma coisa acontece em o professor chamou o aluno de preguiçoso. A qualidade de preguiçoso foi dada para o aluno, que é o objeto, e não para o professor, que é o sujeito. Certo. A gente já viu todas as peças do quebra-cabeça. Agora, vamos juntar tudo numa comparação final para não sobrar nenhuma dúvida. E essa tabela aqui é o resumo da ópera. Olha só. Primeira linha, predicativo do sujeito. João está cansado. A característica cansado é do João, o sujeito. Fácil. Agora, segunda linha, predicativo do objeto. Achei João cansado. A característica cansado ainda é do João. Mas quem é o João nessa frase? O objeto. Então, o cansado vira predicativo do objeto. É a mesma palavra, cansado, com duas funções totalmente diferentes. Isso é demais! No fim das contas, a grande lição é essa. A função de uma palavra não é algo fixo, não está escrito em pedra. Ela é super dinâmica e depende totalmente do papel que ela assume dentro da frase. É por isso que a nossa língua é tão rica e fascinante, né? E para a gente fechar, fica aqui um desafio, uma reflexão. Que outras palavras aí do nosso dia a dia também têm essa capacidade de mudar de função, assim como a gente viu com o João ou com o cansado. Pensem aí. Começar a perceber isso no que a gente lê e fala revela o quão flexível e incrível é o nosso idioma.